E aí, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar uma aula de língua portuguesa aqui sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre crase, tá? Agora, olha só, uma coisa que você tem que entender. Essa explicação sobre crase deverá ser a definitiva. Ou seja, você vai estudar essa matéria e não vai mais precisar ficar assistindo a outras aulas de acento grave indicativo de crase. Porque eu vou te mostrar de onde vem o acento grave, que é o que os caras costumam cobrar nas provas, e como entender se há acento ou se não há acento, certo? Eu vou mostrar os casos proibitivos, os casos obrigatórios, os casos facultativos, e eu vou te ensinar como analisar se o acento grave deve ser empregado ou se ele não deve ser empregado. Depois de fazer isso, cara, não vai ter problema. Você não vai mais ter dificuldade com isso. Só que você precisa seguir todos os passos para conseguir entender essa matéria e acertar as questões relacionadas a esse conteúdo. Fechou? Então vamos lá. Vamos começar com uma constatação simples. Crase não é o nome do acento. Beleza? Então vamos começar por isso aqui. De vez em quando o cara fala que isso aqui, ó, é crase. Não, não é. Isso aqui, na verdade, é uma coisa chamada de acento grave. Beleza? Acento grave. E o acento grave é empregado em alguns casos de crase. Entendeu? Em alguns casos. Professor, achei que fosse sempre. Não, claro que não. Por quê? Porque você pode ter crase em outros casos. Como assim? Professor, dá para você dar exemplo? Lógico que dá, né? Então vamos pegar aqui e vamos analisar. Olha só, imagine que eu escreva algumas frases. Por exemplo, essa aqui, ó. A sala azul. Beleza? Aqui, pegar essa sequência aqui e outro. Ele disse que eu perdi a prova. Muito bem. Se a banca perguntasse para você, ocorre crase nessas frases? Provavelmente você diria que não, né? Mas eu digo para você que ocorre. Por quê? Porque crase consiste no fenômeno linguístico de você pronunciar em uma emissão sonora duas ou mais vogais que estejam em sílabas separadas essencialmente. Ó, a, sa, la, zu. É assim que você fala. Eu sei que nós falamos a sala azul, separamos, né, na hora de escrever, mas a fala é a sala azul. Você não fala a sala azul, você não para. Então isso aqui você fala de uma vez só. O nome desse fenômeno aqui é crase, certo? Ou elisão, certo? Mas aqui não vai o acento grave. Então não é esse caso de crase que nós estamos estudando. Olha outro caso aqui, ó. Ele disse que eu perdi a prova. Então vamos separar. Ó. Ele disse que eu perdi a prova. Beleza? Professor, o que é isso? Isso aqui é uma escansão, né, de fala. Aqui, ó, esse que eu, você fala tudo de uma vez. Você não fala que eu. Você fala que eu na fala. Entendeu? Esse aqui é outro caso de crase ou elisão. Deu buena? Agora, isso aqui não é o lance do emprego do acento grave. O que você tem que entender é que nós vamos estudar aqui o emprego do acento grave. Quais são as circunstâncias, quais serão as circunstâncias em que o acento grave será exigido. Então nós vamos começar por uma definição, tá? A definição está aqui, ó. Crase é o nome do fenômeno em que se pronuncia o som de duas vogais em apenas uma emissão sonora. Aí de onde vem isso? Vem do nome união, certo? Que é designado pelo termo crases. Assim, certo? Essa união, esse tipo de união. Agora, o acento grave indicativo de crase, quer dizer, o acento que indica ter ocorrido um caso de crase, que é o acento grave, assim, ó, colocado para lá, deve ser empregado somente nas contrações da preposição a. O que é contração? Você vai pegar uma preposição e vai acochambrar, vai esmagar ali com outra coisa, certo?
na contração da preposição a com 3 elementos. Então, isso aqui, ó, vai acontecer nas contrações da preposição com alguns elementos. Então, você preste atenção aí no que eu vou te dizer. Ó, primeira coisa, temos que saber que vai rolar. Olha só então aqui. O terceiro caso que nós temos é com o pronome demonstrativo a. Esse pronome demonstrativo a é equivalente a essa palavra aqui, ó, aquela, certo? A esse pronome que está aqui em cima. Porém, é uma outra maneira de escrever o mesmo pronome. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tem uma calça semelhante à que você tem. Nesse caso, eu faço o seguinte. Eu marco a palavra semelhante, que é um adjetivo. E daí eu entendo que aquilo que é semelhante a. Ou seja, esse é o a número 1, é um a preposição. De onde veio essa preposição? Essa preposição veio do adjetivo semelhante, ou seja, é um caso de regência nominal, certo? Regência nominal. Agora, eu somo esse a número 1 ao a número 2, que será o a pronome demonstrativo, que é o semelhante à palavra aquela, que eu havia escrito aqui em cima. Mas como é que você faz para ter certeza de que esse é um pronome demonstrativo? Você faz assim. Você observa que a palavra que está aqui é um pronome relativo. E antes desse pronome relativo, você tem um pronome demonstrativo. É como se eu dissesse, tem uma calça que é semelhante àquela que você tem. É desse modo que nós empregamos. Para você facilitar a identificação disso aqui, para saber se vai ter acento grave, lembra que eu falei para você que você tem que tentar observar esse ao, certo? Faz o seguinte, em vez de calça, que é a palavra feminina aqui, coloque boi, para você ver. Tem um boi, você vai ter que mexer no gênero, tem um boi semelhante ao que você tem. Apareceu o ao aqui, quer dizer que aqui você tem 2 vezes o a. Maravilha? Então tá jóia. O que você tem que saber é que esse último caso pode ser um pouco mais complexo que os demais? Pode. É uma questão morfológica, né? Você tem que conseguir perceber a morfologia ali. Mas o que nós temos aqui são os casos de emprego do acento grave indicativo de crase, obrigatoriamente falando. Então, tudo na verdade que vai surgir para você estudar o acento grave particularmente, tem a ver com essa parte da matéria. Quando eu falo para você que tem a ver com essa parte da matéria, significa que todos os casos de acento grave estão pautados nisso. Quando há acento, quando não há acento, quando o acento for facultativo. Então, eu poderia parar a aula aqui, mas para ser mais didático, então o que nós vamos fazer? Vamos separar casos proibitivos, casos obrigatórios e casos facultativos. Bem, veja comigo aí. Começando a falar sobre os casos proibitivos, quer dizer, casos em que você não pode empregar o acento grave indicativo de crase. Não empregar. Ó, primeira coisa, diante de palavra masculina, tá? Por que você não pode colocar acento grave diante de palavra masculina? É só você parar para pensar. Diante de palavra masculina, que artigo você emprega? Você emprega o artigo o. Então aqui nós temos, ele fazia menção a dissídio trabalhista. Vamos analisar essa construção. A palavra menção é um substantivo, certo? É um substantivo. Quem faz menção a. Então a preposição está aqui de boa. O a número 1 você achou. Agora, por que não tem acento grave? A palavra dissídio é uma palavra masculina, um substantivo masculino. Se eu pusesse um artigo aqui na frente, no máximo seria o artigo o. E como é que essa frase ficaria? Ele fazia menção ao dissídio trabalhista. Você entendeu? No máximo ficaria isso aqui, ao. Eu não posso empregar a, porque seria empregar a preposição mais um artigo feminino antes de um substantivo masculino, o que é uma coisa sem noção. Tá? É formalmente errado fazer isso. Beleza? Então não dá para fazer esse tipo de coisa aqui. Vamos pegar outro caso. Diante de palavra com sentido indefinido, certo? Se nós tivermos aqui um substantivo indefinido. Como assim um substantivo indefinido, professor? Vamos pensar aqui. Ó. Primeiro, eu posso te dizer que a palavra indefinida, ou ela não vai ter o artigo de pronto, ou será um pronome indefinido ou um artigo indefinido. Olha só,
O homem não assiste a filmes medíocres. Eu tenho aqui o verbo assistir, que foi empregado como um transitivo indireto, né? Veja a preposição a, está aqui. Agora, quais são os filmes medíocres? Você sabe? Não sabe. Está assim, ó, ele não assiste a filmes medíocres. A palavra filme, além de ser uma palavra masculina, está indefinida. Ué, como é que eu sei que está indefinida? Porque se ela tivesse definida, eu teria o artigo os filmes medíocres. E daí ficaria aos filmes medíocres. Mas eu vou te dar uma sugestão. Essa sugestão aqui pode facilitar a sua vida. Se você tiver a letra A no singular e a palavra da frente estiver no plural, crase nem a pau. Vamos decorar? Ó, A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Isso nunca dá errado, certo? Tem que saber analisar. O A tem que estar no singular e a palavra da frente no plural. Tem um macete para esse aqui, professor? Tem. Diante de masculino, crase é pepino. Pronto, consegui memorizar isso também. Ó, o terceiro caso. Diante de verbos. Eu não posso colocar acento grave diante de verbo. Por quê? Porque se eu puser o acento grave, quer dizer que eu coloquei um artigo antes do verbo. E o único artigo que eu poderia colocar antes de um verbo para transformá-lo em um substantivo seria o artigo o, jamais o artigo a. Certo? Então não pode. Lembra que verbo é uma palavra que dá a ideia de ação. Então, antes de ação, crase é marcação. Pensou assim, tá tranquilo. Ó, os meninos estavam dispostos a estudar gramática. Beleza. Vamos pensar aqui. A palavra dispostos é um adjetivo. Então, que regência é essa? Regência nominal. Quem está disposto a. Viu a preposição? Tá ali, ó. A preposição veio da palavra dispostos. É o nosso A número 1. Agora, por que não tem acento grave? Porque falta o A número 2. A palavra estudar é um verbo. Então, jamais poderá haver essa construção aqui. Um acento grave diante de um verbo. Lembra daquela frase? Diante de ação, crase é marcação. A frase ficaria errada do ponto de vista formal da língua portuguesa, considerando a correção gramatical. Perfeito? Então, muito cuidado para você não errar esse tipo de frase, para você não errar esse tipo de construção. Muito bem, vamos adiante aqui. Você viu os primeiros casos proibitivos. Para continuar, próximo caso. Diante de alguns pronomes, tá? Quais pronomes, professor? Os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, os pronomes indefinidos e os interrogativos. Nesses casos, você não pode ter o acento grave indicativo de crase. Você vai pensar comigo assim, ó. Diante de pronome pessoal, crase faz mal. Certo? Com o pronome de tratamento, crase é um tormento. Muito bem? Com o pronome indefinido, o acento está perdido. E com o pronome interrogativo, não empregue acento grave. Não rimou, mas você conseguiu entender. A minha grande preocupação, na verdade, com relação a pronomes, é se houver uma questão assim, ó, parece um a ela. Está errado, porque é um pronome pessoal e diante de pronome pessoal, como falei, crase faz mal. Então, olha só. A Sua Excelência, dirigimos um comunicado. Por que essa forma está certa? Porque este A não pode ter acento grave indicativo de crase, uma vez que isso aqui é um pronome de tratamento. Se aparecer assim na questão, principalmente se for redação oficial, já sabe que está errado. Sua Excelência é pronome de tratamento, então não pode haver esse acento grave aqui. Perfeito? Outro caso, vamos pegar aqui. Em expressões com palavras repetidas, tá? Veja, dia, cara a cara, dia a dia, mano a mano, tá? Essas expressões que formam aqui ou uma locução adjetiva ou uma locução adverbial, elas não possuem acento grave. Por que não possuem acento grave nesse caso? Porque essas palavras repetidas estão unidas apenas por uma preposição. A única coisa que tem aqui no meio é uma preposição. E para manter o paralelismo, o que é isso? É uma estrutura semelhante? Eu não tenho artigo aqui, eu também não vou ter artigo aqui, certo? Não tem artigo aqui, também não vai ter aqui. Não tem aqui, também não vai ter aqui. Perfeito? Então não pode haver acento grave indicativo de crase nesses casos aqui.
Ah, Pablo, mais uma vez eu vi uma pessoa falando o seguinte, que na frase é preciso declarar guerra à guerra. A pessoa disse que era uma exceção. Não tem nada a ver, não é exceção. Isso aqui nem é uma... Não podemos considerar uma expressão cristalizada com palavra repetida. Afinal de contas, isso é uma coincidência linguística. Por quê? Quem declara guerra a alguma coisa. Então, a regência nominal exigiu a preposição. Nesse caso, esse é um substantivo feminino. E eu empreguei aqui o artigo antes. Então, tem o A número 2 também. A mesma coisa aconteceria se eu dissesse guerra à fome, guerra à miséria, daí para frente. Não é uma exceção. Tem acento grave porque nós somamos a preposição proveniente da palavra guerra, da regência nominal, com o quê? Com o artigo que está à frente dessas palavras femininas. Já aqui, nós não temos nenhum caso em que você tenha uma regência nominal obrigatória e uma preposição antecedendo o outro substantivo. Tá? Isso aqui é regra, isso não é exceção. Isso é uma coincidência linguística que tem a ver com outro caso de acento grave, lá que nós vimos na teoria inicial. Lembra, se eu trocar, aqui eu tenho duas palavras femininas, né? Mas aqui eu tenho duas masculinas. E você percebeu? Não tem artigo aqui. É por isso, porque não tem artigo nesse tipo de construção. Ok? Diante de topônimos que não admitem o artigo. Professor, eu não sei o que é um topônimo, então eu vou te dar uma ajuda. Topônimo, basicamente, são nomes de lugar. Alguns topônimos não admitem que você coloque um artigo para determiná-los, certo? Então você não pode empregar o acento grave. Veja, Agripino viajará a São Paulo, certo? Bem, quem viaja, viaja a algum lugar ou para algum lugar. Se você trocar essa palavra por para, veja como é que ficou. Viajará para São Paulo. Você só tem a preposição, você não tem o artigo aqui. Não tem artigo. Muito bem, professor. Mas assim, todo nome é desse jeito? Não. Há outros nomes que admitem o acento grave. Então, por exemplo, se em vez de São Paulo eu tivesse viajará a Alemanha. Certo? Como é que você faz para medir? Você pode usar uma frase bem antiga já, que é a seguinte. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Vou à Alemanha, volto da Alemanha. Então, se vou a, volto da, crase a. Eu coloco o acento grave indicativo de crase, porque ocorreu um caso de crase. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Então, crase para quê? Não vai acento grave aqui. Eu acho que há outras maneiras de fazer isso também. Use o verbo ficar. Certo? Veja só. Ficar em São Paulo. E o professor saindo da tela. E aqui, ficar na Alemanha. Para você que entende minimamente de morfologia, eu espero que você entenda minimamente de morfologia, porque a gente está estudando essa parada já faz um tempão, né? O que eu quero é que você compreenda que nesse caso aqui, o que nós tivemos foi a preposição sem artigo e aqui a preposição com artigo. Percebeu? É por isso que aqui tem o acento grave e aqui não tem acento grave. Você pode utilizar esse esquema então do ficar em ou ficar na para poder entender também. Agora, eu preciso que você marque o seguinte. Esse lance do topônimo, ele possui uma observação. Como assim possui uma observação? Se nós especificarmos o topônimo, quer dizer, se eu definir esse topônimo, se eu puser um termo que o defina, eu vou ter que colocar acento grave. Por exemplo, Agripino viajará a São Paulo de sua infância. Bem, imaginemos que eu tenho um nome aqui, ó. São Paulo. Esse nome está sem uma determinação. Aí, quando eu coloco o de sua infância, esse termo aqui ao lado, de sua infância,
eu passei a determinar esse substantivo. Quando eu faço essa determinação à direita, a língua portuguesa orienta a também fazer a determinação à esquerda. E aí é como se nós disséssemos a cidade de São Paulo de sua infância. Então aparece esse artigo, certo? Quer dizer, se apareceu o artigo aqui antes desse substantivo, eu vou somar esse artigo com a preposição proveniente do viajar, viajará a algum lugar. Eu vou somar com a preposição. Você entendeu? Aqui ó, tem o A1 mais o A2, rola o A com acento grave indicativo de crase. Coisas que você pode utilizar, talvez, para ajudar. Trocar esse A por para, você vai entender que vai ficar assim, ó, Agripino viajará para a São Paulo de sua infância. É uma maneira também de perceber que tem um acento grave ali. Ou tentar trocar o verbo por ficar. Então, Agripino ficará na São Paulo de sua infância, certo? De sua infância. O que aconteceu aqui? Nós fizemos a determinação desse substantivo. Então, essa é uma observação que nós fazemos em relação a essa regra. Topônimos que não admitem o artigo, em geral, não vão receber o acento grave. Porém, se você fizer a determinação desse topônimo com um determinante assim, aí você coloca o acento grave indicativo de crase para manter a correção gramatical. Beleza? Bem, nós vimos aqui a primeira parte da matéria de acento grave, que é a teoria que subjaz, né, o emprego do acento grave, e alguns exemplos de acentos proibitivos, de crase proibitiva. Não acabou, tá? Eu preciso falar ainda sobre os outros casos, que são casos proibitivos, sobre os casos obrigatórios e sobre os casos facultativos. Agora você respire se for o caso. Veja novamente a explicação inicial para você poder entender isso propriamente, faça suas anotações e retorne para continuar o estudo dessa matéria. Perfeito? Continue estudando? Força, guerreiro!